Brasil é um país de empreendedores. Muitos têm ideias de novos negócios e as concretizam sob a forma de micro e pequenas empresas. A relevância desses pequenos negócios para a nossa economia é inegável, mesmo em tempos de crise como a que vivenciamos atualmente. Os pequenos negócios respondem por mais de 1/4 do PIB brasileiro. Juntas, as cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas no país representam 27% do PIB, um resultado que vem crescendo nos últimos anos. É fundamental que cresça não apenas a quantidade de empresas, mas a participação delas na economia também. Além de serem responsáveis por mais da metade dos empregos do país, empresas desse porte são menos propensas a demitir, pois operam com um número menor de colaboradores. Os principais motivos para o bom desempenho dos pequenos negócios na economia brasileira são a melhoria do ambiente de negócios, o aumento da escolaridade da população e a ampliação do mercado consumidor, com o crescimento da classe média. Antes, as pessoas abriam um negócio próprio quando não encontravam emprego. Hoje, de 7 a cada 10 pessoas iniciam um empreendimento por identificar uma demanda no mercado, o que gera empresas mais planejadas e com melhores chances de crescer. Os pequenos negócios movimentam dinheiro na região onde os consumidores moram. Quanto mais empresas abertas, mais opções de produtos e serviços. E com isso, mais competitividade, o que gera preços atrativos estimulando o consumo. Como sabemos, quanto mais vendas, mais dinheiro para investimentos por parte de micro e pequenos empresários. Interessante, né? Acompanhe agora o nosso papo e saiba tudo sobre a importância de empreender. Eu estou recebendo aqui na Rede Vida de Televisão Cássio Ferraro. Muito obrigado, Cássio. Eu que agradeço. Cássio é consultor do Sebrae São Paulo. A gente está falando aqui como o Sebrae é importante, né, na vida do empreendedor, também na economia, né, no Brasil, né? Fundamental. O Cássio, o VT falava, o Brasil é um país de empreendedores. Você concorda com isso? 100%. É. Prova disso, só em relação ao PIB, já deixa isso muito claro, né? As pessoas querem empreender mesmo. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sempre a gente vê uma crítica dizendo que abrir uma empresa no Brasil é muito difícil, é moroso o processo. Tá? Isso realmente acontece? Ou não? No passado, ele era um processo de tempo, né? Ele levava um certo tempo para você conseguir abrir uma empresa. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia é muito rápido. É rápido. E essa coisa da pequena e microempresa, como que é? O que a gente classifica como pequena e microempresa? Geralmente você vai atrelar ao faturamento da empresa. Então você tem começando pelo MEI, que ele tem um faturamento anual de R$81 mil. MEI é aquele... Microempreendedor individual. Sei. Que é uma categoria, digamos assim. Esse seria o mais menor. Exatamente. Depois você tem a microempresa, que daí o faturamento aumenta para 360 mil. 360 mil ano. Sempre ano fiscal. E depois você tem a EPP, que aumenta para mais de 3 milhões e por aí vai. Mas quando você tem um faturamento acima do MEI, ME e EPP, aí você já é classificado como uma grande empresa. Grande empresa. Isso, você sai fora do Simples Nacional e você já está como... O imposto diferente. Aí é uma diferenciação de imposto. Né? Tanto é que o Simples, só ressaltando, ele é uma junção de impostos. Né? Então ele foi criado justamente para facilitar a vida do empresário. Então, se você tem um faturamento que ele tem esse limite, digamos assim, você é enquadrado dentro do Simples. Então, com isso, você acaba pagando menos impostos. Por isso que tem alguns lugares onde empresa do Simples, né? Optante pelo Simples Nacional. Tem uma placa, é isso? Exatamente. Cássio, precisa muito dinheiro para você empreender? Porque o Sebrae trabalha com isso, né? Justamente trabalha com isso. Dando condições... Suporte, né? Ensinando o empreendedor a fazer gestão. Quando o senhor fala assim, precisa de muito ou precisa de pouco, é muito subjetivo. Porque também vai depender do negócio que você vai montar. Né? Então, quer dizer, você pode começar... hipocrisia falar que você não precisa de nenhum investimento financeiro. Isso é... Eu tenho até um exemplo aqui clássico. Por exemplo, eu vou vender pipoca.
mas você vai ter que comprar o milho, você vai ter que comprar o carrinho, a panela. Quer dizer, isso o empreendedor tem que olhar como investimento inicial do negócio. E nós temos muitos, eu não sei se você pode chamar, de empreendedores que são informais. Sim, bastante. Pode chamar de empreendedores, né? Sim, é empreendedor. Ele é informal, ele não tem e-mail, ele não tem nada, tal. Mas e ele geralmente usa a desculpa que é muito difícil regularizar. Não é difícil? Não é difícil. O MEI, que é uma categoria, ela foi criada justamente para facilitar para esses empreendedores informais, digamos assim. Tanto é que as taxas que se pagam são valores bem pequenos, que dá oportunidade. E aí vem a famosa pergunta, por que formalizar? Isso. Por que formalizar? Ele vai dizer assim, mas eu estou aqui, estou vendendo a minha pipoca, estou vendendo, e eu não tô pagando imposto, eu vou começar a pagar para o governo, e não sei o quê. Então... ele tem que entender o seguinte, por exemplo, no caso do MEI, o máximo que ele paga mensalmente não é um percentual. Não é o percentual. Em cima do faturamento, que é como o ME. O ME, ele paga um percentual em cima do faturamento. O MEI, ele paga uma taxa fixa, que no máximo, mensalmente, ele vai gastar em torno aí de 66,60 centavos por mês. Só que o maior valor desses R$66 é a própria contribuição do INSS dele. Ah, entendi. Então ele paga R$6, 5 e mais 1, que é o ICMS ou ISS. O restante ele está recolhendo a contribuição do INSS dele. Então é vantajoso para ele. É vantajoso para ele. Além de ter toda a garantia, de ter também do perigo da informalidade, aquela coisa, mas também ele tem a garantia Exatamente. E ele é visto de forma diferente também no mercado. Ele pode dar uma nota fiscal do trabalho? Ele pode emitir nota fiscal. Então, por exemplo, abre o leque dele fornecer, por exemplo. Porque muita gente fala, eu preciso do seu trabalho, mas eu preciso de nota. Exatamente. Eu preciso de nota, né? Exatamente. Por exemplo, a empresa, para justificar a saída do dinheiro do caixa, precisa a entrada de um documento que é a nota fiscal. Na paróquia, por exemplo, eu não posso fazer nada, isso é uma norma da arquidiocese, se eu não tiver a nota fiscal. E não adianta notinha. Para comprovar. E às vezes eu preciso de um prestador de serviço que foi lá, eu às vezes não posso contratar porque ele não tem nota. Exatamente. E o MEI, por exemplo, ele consegue emitir nota fiscal. Interessante. E uma das vantagens também é que na categoria MEI, ele não necessariamente precisa de um contador. Ele mesmo consegue fazer todo o processo. Consegue fazer todo o processo. Olha, que interessante. Então, hoje em dia, a internet, ela ajuda bastante nesse sentido. O próprio MEI, vamos chamar assim, ele leva em torno de 5 a 6 minutos para conseguir se formalizar. 5 a 6 minutos para ele já sair como CNPJ. Coisa que no passado era 3, 4, 5 meses. Demorado? Não, então, além de não ser demorado, também não é custoso, né? Não tem. Não tem. Para ele abrir, não tem um custo. Por exemplo, o Sebrae ajuda a abrir, ele não tem uma cobrança. Então, como o Sebrae, ele vem com essa assessoria, e o Sebrae também eu não preciso pagar o Sebrae para fazer isso para mim. Não precisa. Tanto é que o nosso atendimento ao público, ele é justamente para ajudar o empreendedor, porque a gente entende que quanto mais você fomenta, maior a economia acaba ficando. Eu vou falar com ela, mas essa história de que quanto mais a empresa é menor, ela tem uma vantagem porque ela demite menos, é verdade? Demite menos, exatamente. Olha que interessante. O momento atual é contrário para investir na abertura de uma pequena empresa? Atual, não sei, porque nós estamos numa crise. Uma crise. Então, o que a gente faz na crise? Vamos esperar? Digamos assim, depende como que você enxerga, o copo meio cheio ou o copo... Mas é verdade. Então, vai depender muito do seu ponto de vista. Durante a pandemia, a gente realmente passou por um período aí extremamente complicado. Muitas empresas fecharam, porém, muitas empresas abriram também. Olha, exatamente. Então, alguns exemplos. Empresa do setor de alimentação, ela teve que se reinventar. Como? Ela começou a entregar via aplicativo e tudo mais. E aumentaram muitas empresas. Exatamente. Porém, a empresa que demorou muito para virar essa chavinha, digamos assim,
não resistiu. Eu conheço várias empresas que abriram durante a pandemia para atender. Tem uma empresa perto da minha casa, eles abriram o salão, é uma casa que vende esfirra, por exemplo. Eles abriram o salão e o delivery. O salão, até hoje, eles não inauguraram. E o delivery? Assim, então, depende muito como que você enxerga a oportunidade. É aquilo que a gente fala, né? Tá enxergando o copo meio cheio ou meio vazio? Como que você enxerga? A gente vai ver agora um vídeo que dá algumas dicas de abertura de negócios em cidades menores. Vamos conferir. A primeira ideia de negócio está inserida dentro do segmento de alimentação. A alimentação é um dos segmentos mais investidos, mais procurados e que tem a maior demanda de clientes em todo o planeta Terra. Isso porque nós precisamos se alimentar pelo menos 3 vezes ao dia. É uma necessidade fisiológica do ser humano e o hábito de comer, de se alimentar fora do lar está cada vez mais aumentando. Então, é sim um dos principais negócios que a gente pode levantar aqui para vocês. Eu quero trazer para vocês nesse vídeo aqui a ideia de você abrir um delivery de pizzaria. Porque os deliveries estão em alta, tem muito aplicativo aí que está facilitando e dando comodidade ao usuário, até mesmo para cidades pequenas. Eu sei que o iFood ele não entrou em todas as cidades do Brasil, mas tem outros aplicativos que são nichados para cidades menores, como o Ike Fome, como o CEO Food ou como qualquer outro, até a Americanas Delivery, que está começando a se especializar agora nesse mercado, está entrando nessa leva aí do delivery, facilitando a vida para o consumidor final e disponibilizando diversos cupons, incentivando o consumidor a fazerem compras, a consumirem dentro do aplicativo. E você, como parceiro, como restaurante parceiro, você se beneficia de toda essa cadeia, de todo esse investimento que está sendo feito em cima dessas startups. Serviços gráficos sempre serão necessários para cidades de todos os portos. Sabe por quê? Se tem um supermercado na sua cidade, se tem um salão de beleza na sua cidade, se tem um pet shop na sua cidade, ou até uma pizzaria delivery, que a gente já comentou, todos eles vão precisar fazer uma espécie de panfletagem, ou, sei lá, contratar um cartão de visita, ou fazer camisas personalizadas de uniformes, ou até mesmo um brinde para entregar para os seus clientes. Então, investir em gráficas rápidas acaba sendo um bom investimento para você abrir numa cidade pequena. A terceira ideia de negócio para você é investir em empresa de reforma. Gente, toda cidade também precisa de um trabalho especializado de manutenção, serviços de reformas, obras e reparos de forma geral, serviço elétrico, hidráulico, gesso. Então, se você entra dentro do mercado com esse posicionamento, você oferecendo serviço para o mercado, seja para pessoa física ou até mesmo para pessoa jurídica, cara, você pode ganhar uma fatia bem representativa aí desse segmento na sua cidade. Tudo que você falou, Cássio, questão da alimentação. Agora, esse nome Ike Fome que ele falou aí, nós que inventamos, né, Rodolfo? Alguém já roubou o nosso nome, tudo bem. Não, eu acho que aí em Minas se chama o Ike, eu acho que é esse. No interior tem também Ike Fome, mas fomos nós que inventamos, viu? A gente devia ter registrado, Rodolfo. Porque tem um quadro no programa chamado Ike Fome, que é aquele da dica de receita. Cássio, como que o Sebrae apoia esses empreendedores? Como que é na prática? O que é? Porque assim, quando você pensa em formatar uma empresa, não é simplesmente, exemplo do comércio, compra um produto e vende um produto. Você tem que saber fazer gestão. O segredo, eu costumo falar isso muito nas palestras, é assim, a cerejinha do bolo é você saber fazer gestão. Saber fazer gestão, saber fazer planejamento, saber fazer precificação, porque às vezes o empreendedor, ele tem o know-how, por exemplo, de fazer a pipoca, mas ele não consegue formatar o preço. Ele não enxerga que aquele milho que ele comprou lá no início foi um investimento e esse investimento tem que voltar para o bolso dele. Então, o preço que ele dá... Exatamente. Ele fala, não, está dando prejuízo, isso não é meu negócio. Porque o empreendedor, muitas vezes, ele enxerga assim, está sobrando dinheiro é porque está tendo lucro. Mas não é bem assim que funciona. Eu compro por 1, vendo por 2, então estou tendo 100% de lucro.
Também não é assim que funciona. Então, o Sebrae ele vem ao encontro justamente para ensinar a você fazer gestão. Então, eu vou ensinar você a fazer precificação, eu vou ensinar você a fazer divulgação, eu vou ensinar você a fazer um cadastro, a ter um CRM eficiente, a como você entrar no mundo digital, a como você vender seu produto, seu serviço nos canais digitais. Então, o Sebrae ele vem com essa competência técnica, que é justamente ensinar a fazer gestão. Interessante, porque antigamente o pessoal fala assim, esse menino tem tino para negócio, o pessoal tinha você tem esse negócio, ele tem jeito de vendedor. Na verdade, isso não existe. Então, todo mundo pode aprender. Todo mundo pode aprender. Exatamente. Você tem que ter, sim, a afinidade daquilo que você está vendendo, daquilo que você está fornecendo. Você tem que gostar, porque isso também... Se você não compra aquela sua ideia... Se você não acredita... Nem o outro também não vai acreditar. Né? Vai acreditar. Tem uma pergunta aqui, mais uma pergunta. Franquia de grandes marcas alimentícias é sempre um negócio certo? É uma coisa meio complicada, que eu já vi gente se dar mal com franquia. A franquia, é claro, quando você tem uma marca, né? E eu gosto muito de falar assim, as pessoas falam, o que é marca? Marca é aquilo que ficou marcado na tua cabeça. Então você tem que lembrar. Então, isso já é uma vantagem, né? Se tem várias empresas aí que você olha a cor, você já lembra daquela marca. É verdade. Isso é fundamental. Porém, se você não abre em um local adequado, você pode ter a melhor franquia. Você não vai vender. Eu conheço algumas pessoas que, inclusive, tiveram marcas famosas... Que não deu certo. Não deu certo. E é assim, é muito importante falar isso, porque não é todo local, porque aquele local, a franquia indicou que vai dar certo. Então, geralmente, quando tem a franquia indica o local... Ela faz uma pesquisa. Ela faz uma pesquisa, ela indica uma região, só que eu costumo falar assim, a melhor pesquisa... Eu chamo de prancheta debaixo do braço e bater lata na rua. É você que tem que fazer. Porque às vezes você tem muitos números ali que você acaba não sabendo o que fazer com aqueles números, que também tem que entender... De café para você. Imagina, obrigado. Você toma café? Eu tomo um cafezinho. Sem açúcar ou com açúcar? Sem açúcar. Ah, meu Deus do céu, eu também vou também tomar, mas... Porque às vezes a franquia... A pessoa confia somente na marca. Exatamente. E às vezes a franquia ela traz alguns dados para você, como eu falei, se você não souber fazer a análise desses dados, também não vai adiantar nada. É verdade, é verdade. Porque a franquia apresenta análise. Apresenta análise. Gente, meu telefone. Estou com o telefone ligado, que horror. Que absurdo isso, gente. Deixa eu desligar o telefone aqui. Mas porque a franquia, a gente confia que... É tiro certo. E depois, não é bem assim. Ele vai fazer, porque ele vai dar o quê? Ele vai fazer a propaganda para você, ele vai fazer isso, né? Mas depende muito. Talvez seja esse o fato da pessoa confiar demais que não dê certo. Porque o empreendedor, ele não pode ter a sensação de que empreender eu não vou ter trabalho. Muito pelo contrário, você vai ter muito mais trabalho. Então, tem grandes empresas que dão certo, como também tem grandes empresas que dão errado. Então, a ideia de ir para uma franquia, geralmente porque você juntou um capital, geralmente vem de um fundo, uma rescisão, um fundo de garantia, isso. Você pega aquele montante e o que eu faço com isso? Aí você olha a franquia porque já é uma coisa certeira. Não é bem assim. Não é bem assim. Exemplo, você pega uma franquia de marca de sorvete, por exemplo. Será que o brasileiro consome sorvete o ano todo? Então, são esse tipo de pergunta, que a gente chama de pesquisa, que te faz você ter segurança naquela franquia que você vai montar. Você está aberto à mudança? Às vezes não, às vezes você só tem o capital para investir. Então. E aí você acha que, não, eu investir, eu vou ter retorno. Você é um consultor do Sebrae. As pessoas perguntam muito para você,
O que eu devo investir? O que eu devo? Deve ser, né? Bastante. Porque isso não, mas é uma pergunta Bastante. que você não pode dar também. Não, a gente não tem a solução mágica. O que se acha que eu devia... Não, a gente nunca... Inclusive, a palavra achismo é uma palavra que a gente não usa. Porque tudo é em cima de análise de dados. A partir do momento que você faz uma boa pesquisa de mercado, que você calcula o seu valor de investimento, que você calcula quanto tempo esse investimento retorna para você, até para você ver se é viável ou não. Não adianta, falando de franquia, a franquia vira para você e fala assim, você vai ter um retorno de R$100 mil. A perguntinha, depois de quanto tempo? Depois de 10 anos. Peraí, e se eu pegar esse dinheiro que eu estou investindo, aplicar em outra coisa, será que esse retorno não vai vir antes? Então, esse tipo de pergunta, análise, é que você tem que se fazer, que a gente chama até, falando em termos técnicos, fazer um bom plano de negócio para entender se realmente o negócio é viável ou não, quanto tempo ele consegue ter esse retorno desse investimento. Aumentou muito o número de empreendedores. Por quê? Essas pessoas perderam seus empregos? Em grande maioria, sim. Em grande maioria, sim. Prova disso foi a pandemia, né? Então, muita gente, principalmente a prestação de serviço, muitos setores da economia se viram assim estagnados. Turismo, por exemplo, eventos, por exemplo. Agora, se você olhar hoje, turismo está em alta, eventos está em alta. Aí você fala, mas por quê? As pessoas, 2 anos praticamente sem viajar, agora elas querem viajar. 2 anos que as pessoas não estavam fazendo festa de casamento, não estavam fazendo... Agora todo mundo quer fazer. E isso é interessante porque um setor acaba impulsionando o outro. Por exemplo, você pega um setor de evento que está em alta, ele vai impulsionar quem? O outro. O vendedor de pipoca. É verdade. Porque o vendedor de pipoca, ele sendo uma empresa formal, ele pode vender o produto dele dentro de uma empresa de eventos. Cássio, mas eu penso o seguinte, tá todo mundo empreendendo numa coisa. Aqui em São Paulo tem muito disso, né? Tem. Aí todo mundo vai naquilo. Aí não tem um perigo de saturar? Por exemplo, tem. A época do food truck aqui em São Paulo, meu Deus do céu, todo mundo queria fazer food truck. Paletas mexicanas. É verdade, paleta mexicana também. Não, teve a época da paleta mexicana, era todo mundo... Aí não tem esse perigo de saturar também? Tem. Aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor conhece a região aqui, a Santa Ifigênia? Sim. Ela é rica porque vende o quê? Eletrônico. Todo mundo vende. Todo mundo vende eletrônico. Se o senhor fosse abrir um negócio de eletrônico, o senhor abriria ali na Santa Ifigênia? Então tinha que ser, eu abriria. Por que o senhor abriria? Porque todo mundo vai lá, né? Para fazer isso, aí o senhor fala assim, mas e o pessoal que está ali? Seja melhor do que o seu concorrente. Qual que é o seu diferencial competitivo? Qual é a sua cerejinha do bolo? É isso que você tem que pensar. Às vezes, é verdade. Às vezes pode ser o seu atendimento, às vezes pode ser o seu pós-atendimento, às vezes pode ser o prazo de entrega. Então, esse detalhe é que a gente tem que pensar. Quando o empreendedor decide abrir um negócio, que ele faz a pesquisa, ele também tem que pesquisar o concorrente, para ele entender assim, o que o concorrente faz e o que eu posso fazer de melhor. Você fala, procede tanto porque a gente vê, por exemplo, muitos food tour que ainda continua. Foram os melhores, então. Exatamente. Nossa, muito bom. Queria agradecer, muito obrigado. Nossa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mesmo. Foi tanta informação boa. Cássio Ferraro, consultor do Sebrae, eu estou vendo aqui, mais de 20 anos de experiência nessa área, tudo. Olha, pós-graduado em administração, marketing, negócio, docência e ensino superior. Nós estamos falando com qualquer um, nós estamos falando com um professor, né? Olha, acesse o site, atenção, sebrae.com.br, sebrae.com.br, ou então no Instagram, @Sebrae. Eu queria agradecer muito, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Informações muito valiosas, obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui na Rede Vida. A gente vai encerrar agora mais um programa. Obrigado a todos vocês, viu, gente? Passou com a gente esse momento. Eu encontro você amanhã, ao meio-dia, aqui no Rosário da Vida. Até amanhã. A gente vai encerrar hoje com um clipe, viu, gente? Qual clipe? Lua de Cristal. Lua de Cristal é da Xuxa. Esse chama Lua de Cristal também? Então, Lua de Cristal que não é a Xuxa. Lua de Cristal. Pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver de ser, será. Tudo que eu fiz
quiser. Eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver. Eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder, que não me faltem forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção. Fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver. Eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar. Vamos com você.